gente segue falando sobre CPI da pandemia. Os integrantes da comissão vão dedicar o dia para votar 60 requerimentos, entre eles as convocações de representantes do Google, do Twitter, do Facebook, para explicarem como as empresas combatem as fake news. Para hoje estava marcado o depoimento de Francisco Emerson Maximiano, que é sócio da Precisa Medicamentos. A defesa do empresário avisou à CPI que ele não iria à comissão porque está em quarentena depois de fazer uma viagem para a Índia. Comigo, o colunista de política Josias de Souza. Análise e informação aqui para a gente. Tudo bom, Josias? Um ótimo dia para você. Esse depoimento do representante da Precisa Medicamentos é muito aguardado, porque há indícios aí, a gente quando fala da Covaxin, não é, que tem essa parceria com a Precisa na compra do governo brasileiro de vacinas, ela foi aí preferida, digamos assim, houve uma predileção a ela, que é uma vacina mais cara, que ainda não foi aprovada pela Anvisa também. Vamos lembrar que há uma ligação de representantes da Precisa Medicamentos, que firmou contrato com o Ministério da Saúde na época que o líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros, era ministro da Saúde, e o vice-presidente da comissão fala em indícios de corrupção ativa e passiva também, que vão ser investigados pela CPI. Havia uma expectativa grande para esse depoimento, né, Josias? Bom dia. É verdade. O depoimento desse executivo da empresa que fez a intermediação da compra da vacina indiana era aguardado com muita expectativa. Vai ser adiado para a semana que vem, não tem como fugir desse depoimento, né? E para usar, Diego, uma terminologia bem ao gosto do Bolsonaro, eu diria que as investigações sobre a compra da vacina indiana, a Covaxin, pelo Ministério da Saúde, essas investigações não são uma gripezinha, é coisa séria. A CPI está embarcando num bonde que já está andando. O caso vem sendo tratado com muita prioridade pelo Ministério Público Federal no Distrito Federal e também pelo Tribunal de Contas da União. E a suspeita é claramente de que houve corrupção. Então, surgiram duas novidades. Soube-se que a Procuradora da República, Luciana Loureiro, que investiga essa transação, ela farejou indícios de crime. E surgiu também um personagem novo, que é um irmão do servidor do Ministério da Saúde, que disse à Procuradoria ter sofrido pressões indevidas na importação dessa vacina. Esse personagem novo é o deputado federal Luiz Miranda, do DEM, aqui do Distrito Federal. Ele disse aí, fez uma declaração à Folha, ele que é irmão desse servidor que prestou depoimentos à Procuradoria, ele disse que o caso é bem mais grave do que a simples pressão para fechar o contrato rapidamente. E ele se dispôs a acompanhar o irmão num depoimento à CPI. Os dois devem ser convocados e irão à CPI. De acordo com a procuradora, a Luciana Loureiro, houve omissão clara da pasta da saúde, porque o Ministério assumiu o que a procuradora chamou de risco temerário nesse contrato de compra dessa vacina Covaxin. A coisa aconteceu, nunca é demais recordar, aconteceu na gestão do general Eduardo Pazuello. O negócio envolve aí 1 bilhão e 600 milhões, e os responsáveis pelo fechamento desse negócio, eles fecharam os olhos para o fato de que a empresa que intermediou a venda, essa Precisa Medicamentos, cujo executivo escapou do depoimento nesta semana, mas não escapará na próxima, essa empresa tem um histórico de irregularidades em transações com o governo. Há indício de sobrepreço na aquisição da vacina, que é a mais cara do mercado. Houve uma pressa incompatível com o ritmo de lesma com Covid que o governo impôs a negociação de outras vacinas, a vacina da Pfizer, a Coronavac, do Butantan. Tudo isso, disse a procuradora, Diego, tornou incontornável o aprofundamento da investigação dessa transação toda, agora sob um duplo aspecto, civil e também criminal. E a procuradora diz que prevaleceram, achei muito curiosa a expressão que ela usa, prevaleceram interesses divorciados
do interesse público. E nessa transação toda, espanta muito o silêncio do presidente Bolsonaro. A compra dessa vacina enferruja o discurso do presidente, que costuma dizer que corrupção não a ausência de corrupção não é uma virtude, mas é uma obrigação do governo. Nesse momento, a honestidade do governo, tão propalada pelo presidente Bolsonaro, é uma virtude, Diego, sem comprovação científica. E além desse caso, que merece, é claro, a atenção, a investigação, tem o caso também do ministro Ricardo Salles, que está sendo investigado e segue no governo Bolsonaro, né? São alguns casos aí que merecem a atenção em relação a esse discurso que é propagado pelo próprio presidente, né, Josias? Sem dúvida nenhuma. O ministro Ricardo Salles também enferruja o discurso ético e moral do presidente Bolsonaro, né? O ministro está crivado de investigações, 2 inquéritos correndo no Supremo Tribunal Federal, ambos envolvendo transações suspeitas em relação ao comércio ilegal de madeira, né? Num inquérito, o ministro é suspeito de atrapalhar as investigações da Polícia Federal para favorecer madeireiros, e no outro inquérito, ele é suspeito de favorecer a importação, a exportação de madeira para os Estados Unidos. Nesse inquérito, inclusive, vieram informações do governo americano para o Brasil, o que tornou inevitável a apuração, né? Então, são 2 inquéritos muito cabeludos, e o presidente, se tivesse, de fato, apreço pela ética, ele, pelo menos, promoveria um afastamento, ainda que temporário, do ministro. Afasta-se temporariamente, concluem-se as investigações todas, se não houver nada contra o ministro, ele volta, né? Havendo culpa, havendo contas a pagar, o ministro é afastado em definitivo. Mas o presidente não se mexe, ele mantém o ministro e, ao contrário, surgem indícios de que há uma pressão sobre a Polícia Federal. Delegados deslocados para funções diferentes das que ocupavam quando começaram a investigar o ministro Ricardo Salles. Sim, sobre o não comparecimento hoje do representante da Precisa Medicamentos, que alegou uma quarentena, ele voltou de uma viagem à Índia, o Rodrigo Yuri participa aqui com a gente, ele brinca, né? O representante da Precisa, que intermediou a contratação da Covaxin, colocou um atestado para não comparecer à CPI, ou seja, Pazuello, que é um termo que foi bastante usado na época do ex-ministro Pazuello, que também não foi à CPI, né? Disse que estava em quarentena naquela oportunidade.